Bem, não há como negar que o mundo está passando por um momento de tensão. Uma das maiores potências mundiais, os Estados Unidos, está abertamente trocando ameaças de conflito com a Coreia do Norte. E isso parece estar chegando a um impasse difícil de ser solucionado. A Coreia do Norte, comandada pelo ditador Kim Jong-un, resolveu acelerar o seu processo de mísseis e bombas nucleares e estão constantemente fazendo demonstrações de suas forças armadas. Por outro lado, o presidente Donald Trump, com seus discursos polêmicos, também faz ameaças e demonstrações de seu poder militar. Como se não bastasse, a guerra civil da Síria continua a se intensificar a cada dia mais. Ou seja, estamos diariamente sendo bombardeados por notícias que envolvem ataques violentos e ameaças de confrontos bélicos que poderiam afetar a vida de todos nós que habitamos esse planeta. Todo esse clima tenso, algo parecido com uma guerra fria, acabou nos despertando uma curiosidade. E se o nosso país fosse ameaçado? Já parou para pensar nisso? Esse é exatamente o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Antônio Bocco e vamos tentar entender o que aconteceria se resolvessem atacar o Brasil. E se for verdade? As perguntas que devem ser feitas para que possamos entender por completo um cenário desses e que envolvesse o nosso país seriam: primeiro, por quais motivos algum país poderia comandar um ataque ao Brasil? Segundo, seria possível uma solução democrática? Terceiro, qual a capacidade do Exército Brasileiro em defender nosso território? Bem, então vamos lá tentar responder a essas perguntas. Primeiramente, devemos buscar informações que nos permitam entender o porquê do homem estar sempre querendo degladiar com os seus inimigos. Desde a antiguidade sempre foi assim. Desde Alexandre o Grande até Adolf Hitler, o homem declara algum conflito por diferentes motivos, seja por amor, disputa de território, vingança, riquezas naturais e até mesmo por acreditarem que são uma raça superior. De acordo com algumas pesquisas, o apetite sexual masculino é a principal causa dos confrontos. O instinto guerreiro nos mostra que os homens têm um instinto agressivo contra qualquer um que seja desconhecido. O ato de declarar ataque ao seu inimigo não é somente uma demonstração de força, é, acima de tudo, um posicionamento que revela a mentalidade predominante de um povo, que inclui valores morais e filosóficos. Para os gregos, por exemplo, isso era algo como um jogo de estratégia e inteligência. Já para os espartanos, um valor natural do homem. Mas, enfim, se pararmos para analisar quais seriam os principais motivos para uma possível invasão no Brasil, a primeira opção que veio à minha cabeça, e provavelmente na sua também, seria a exploração e domínio da floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Possui uma extensão de aproximadamente 5.500.000 quilômetros quadrados e chega a cobrir 9 países. Porém, sua maior parte está localizada em território brasileiro. A maior bacia hidrográfica do mundo está na Amazônia, que possui aproximadamente 20% de toda a água doce do planeta, tendo como principal rio o Amazonas, o maior rio do mundo em extensão e volume de água. Sua fauna também é riquíssima. São inúmeras espécies de animais que vivem por lá, vão desde mamíferos, aves, répteis, anfíbios que habitam esse ambiente. Também não é necessário dizer sobre a diversidade de plantas e vegetais que crescem nessa região, plantas que possuem potencial para curar inúmeras doenças e produzir diversos produtos e medicamentos. A Amazônia já chegou a ser considerada pelos cientistas como o pulmão do mundo. Mas este título já não existe mais, pois descobrimos que florestas tropicais consomem praticamente todo o oxigênio que produzem.
Tanto o governo quanto o exército têm essa noção de que a nossa floresta seria um dos principais alvos. E por esse e outros motivos, como o tráfico de drogas, o exército já vem preparando o que chama de Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, ou SISFRON. O sistema funciona através de um quadro de sensores, radares e câmeras que permite acompanhar ao vivo tudo o que ocorre nas nossas fronteiras. A previsão é de que o sistema esteja operando até 2024. Esse tipo de invasão, no caso, seria motivado por uma disputa territorial, envolvendo riquezas naturais. Mas além da Amazônia, o Brasil possui muito mais a ser explorado. Nosso solo possui uma alta qualidade para a agricultura. Temos riquezas minerais como petróleo, ferro, alumínio e alguns minerais raros como tório e urânio. Além do nosso extenso litoral, que nos garante não só alimentos, mas minerais como o cloreto de sódio e a possibilidade de gerar energia através da maré. Bem, além dos motivos territoriais, existem outros relacionados à economia e diferenças ideológicas. A economia de um país está diretamente ligada às riquezas naturais de seu território, junto à sua mão de obra e setores de produção. Não é segredo para ninguém que a economia brasileira anda mal das pernas devido a uma má administração do dinheiro público e os casos escandalosos de corrupção na qual estamos passando. As guerras, apesar de toda a sua destruição, acabam girando a roda da economia dos países que acabam se envolvendo de forma direta ou indireta. Grandes indústrias, principalmente as que produzem armamentos militares, acabam lucrando bastante. Mas acredito que esse é o motivo mais improvável para se iniciar uma guerra. Com relação às soluções diplomáticas, o Brasil se sairia bem nesse quesito. Afinal, nós, brasileiros, não possuímos um histórico de nos envolver em conflagrações armadas do tipo. Isso se deve a uma série de diferentes fatores, como a recente ascensão do nosso exército, a nossa posição no cenário mundial e também a nossa bandeira de país pacifista. As chances de confronto com países como Estados Unidos, França, Coreia, China ou Rússia, por exemplo, são praticamente nulas, pois há muito tempo estamos mantendo uma boa relação com todos esses países. Nós teríamos mais chances de guerrear com nossos vizinhos por conflitos regionais e de território, mas nesse caso nós levaríamos vantagem. O Brasil não possui inimigos políticos abertamente declarados e nem problemas graves em suas fronteiras. Os Estados Unidos e França são nossos aliados históricos, apesar do caso de espionagem dos Estados Unidos terem afetado um pouco a relação entre os dois países. Além disso, temos uma boa política comercial com outros grupos de países, como, por exemplo, a Aliança do Mercosul e do Grupo Sociopolítico Comercial, o BRICS, uma abreviação para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse grupo simplesmente possui a maior força militar do mundo. Caso estoure uma guerra, estaremos bem acompanhados. Vale lembrar que não existem eternos aliados ou eternos inimigos. As relações estão sempre mudando conforme o contexto no qual estamos vivendo. Vamos então analisar os dados do Exército Brasileiro e como seria o seu desempenho diante de um ataque inimigo. É claro que podemos fazer somente uma previsão comparando a nossa força militar com os demais países. O nosso desempenho, portanto, pode ser somente especulado, mas não podemos afirmar o que de fato aconteceria, pois a prática é muito diferente da teoria, principalmente em um caso como esse. O Exército Brasileiro é o maior da América Latina e ocupa a surpreendente posição de 22º país de maior força bélica do mundo, num ranking de 160 países avaliados. Os primeiros da lista são Estados Unidos, Rússia e China, nessa ordem. Para conseguir chegar a esses resultados, um grupo de pesquisadores avaliou o total de 160 países e analisou diferentes fatores dentro desse contexto, mas não levou em consideração dois requisitos: as suas capacidades nucleares e a sua relevância militar dentro do cenário político mundial. A lista que classificou as maiores potências militares estudou e analisou mais de 50 fatores para chegar ao índice de poder de cada nação. Dessa maneira, permitiu que países com territórios bem menores que o nosso, porém com tecnologias de ponta, tenham a capacidade de competir com países maiores.
Os principais pontos analisados foram o orçamento para a defesa que o país gasta durante um ano, que no Brasil gira em torno de 1,5% do nosso PIB, a mão de obra militar disponível para a batalha. O Exército Brasileiro hoje conta com cerca de 250 mil militares e 3 milhões na lista de reservista. Também se leva em conta o poder terrestre, incluindo a quantidade de tanques, poder aéreo e, por último, o seu poder naval, que nada mais é do que a quantidade de navios de guerra que a sua marinha possui. Nossa aeronáutica não possui caças de última geração, mas os pilotos já estão começando a voar com o Gripen NG, o novo caça brasileiro, além de contar com uma frota numerosa de aviões. O mesmo acontece com a Marinha, que possui uma frota equilibrada, e somos os únicos na América Latina a possuir um porta-aviões. Todos esses números são razoáveis comparados às verdadeiras potências militares do mundo. Em embate direto entre nossos vizinhos, nós teríamos uma boa chance de sairmos vitoriosos, mas caso contrário, a coisa poderia ficar complicada para o nosso lado. Segundo 2 generais, o maior problema que o Exército enfrenta hoje está na escassez no número de munições. Ambos afirmam que não temos munição suficiente para aguentar mais de 1 hora de combate, principalmente se falando de balas para fuzis e pistolas. Os generais dizem que eles sempre trabalharam no limite mínimo de quantidade de munições e que grande parte de todos os equipamentos foram adquiridos nos anos 70 e 80. Ou seja, o Brasil não está preparado para reagir a um ataque. E os nossos comandantes sabem disso. E sabem que a única maneira de reverter esse quadro é investindo mais verba para a compra de armamento. O governo diz que irá repassar cerca de 12 bilhões para o CIFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, até o ano de 2030. O general Valmir Filho acredita que o baixo investimento no Exército tem relação direta com a mentalidade da população em relação às áreas de investimento. A análise sobre os motivos que podem levar a esse cenário, as soluções e a nossa capacidade militar estão feitas. Mas e como seria nossa realidade? Quais seriam as mudanças de rotina e hábitos da nossa sociedade? Bem, se sair na rua já é perigoso sem um grande conflito, as pessoas ficariam muito mais inseguras em andar ao ar livre por aí. Afinal, nunca se sabe quando e aonde uma tropa inimiga poderia atacar, tanto por terra quanto por bombas aéreas que destroem quarteirões inteiros. A movimentação do comércio, como lojas, supermercados, shoppings, escolas, hospitais, entre outros, iria sofrer um enorme impacto, influenciando totalmente a nossa economia, que provavelmente iria despencar. As pessoas teriam que estocar uma grande quantidade de alimentos e produtos de sobrevivência básica. Iríamos nos deparar com tanques de guerra e tropas patrulhando nossas regiões diariamente. A maioria de homens acima de 18 anos acredito que seriam obrigados a se apresentarem para o alistamento, o que iria gerar muita aflição nas famílias, além dos traumas e das perdas de muitos dos soldados. Caso não conseguíssemos resistir à invasão, teríamos que nos submeter a novas leis e novas regras que seriam impostas pela nação invasora. Isso se boa parte de nós não fôssemos executados ou presos. Teria muita destruição ao redor e nos centros das cidades. Muito caos e confusão. Esse seria o cenário da nossa realidade. Isso deixa uma marca difícil de ser apagada em uma sociedade. Existe muito sofrimento envolvido nisso e devemos, ao máximo, evitar um cenário como esse. Vamos ficar aqui rezando para que essas especulações continuem somente na nossa imaginação. Chegamos ao fim do vídeo de hoje, pessoal. Um grande abraço para vocês, muita paz e até o próximo. Tchau, tchau.